Boa noite, seja bem-vindo ao Dossiê de Imprensa, hoje com os jornalistas Jorge Sousa, Miguel Silva e Mário Gouveia. Neste programa, hoje vamos naturalmente olhar para as primeiras declarações do novo bispo da Diocese, Dom Nuno Brás, que hoje chegou ao Funchal. Vamos também olhar para declarações de Pedro Calado, o vice-presidente do Governo, hoje na Assembleia Regional, também com críticas em relação à TAP, ainda a greve da função pública que marcou estes últimos 2 dias. Como é hábito, temos sempre um tema reservado à escolha de cada um dos convidados no início do programa. Hoje começo pelo Jorge Sousa. Boa noite. A minha nota prévia é uma questão que é pessoal, até porque eu tenho dito que ao longo destes anos todos ganhei uma certa amizade pelo professor André Escorce. Tivemos as nossas divergências, como temos sempre na profissão, mas ganhámos uma relação de respeito e de alguma amizade. E o que aconteceu recentemente com o professor André Escorce e o Partido Socialista, eu acho que foi muito mal gerido. Para quem não sabe, o professor Escorce, quando se deu um bocado polémico e até vergonhoso, que envolveu o PS, envolveu dirigentes, tomou uma posição em que disse que se a direção do regional não resolvesse aquela situação, ele suspendia a sua militância. Enviou o cartão, fez aquelas cartas que mandou para a direção. Claro que nestas coisas está sempre à espera que acontecesse alguma coisa. Como a direção do Partido Socialista, da Comissão Política e o Secretariado, também geriram um bocadinho mal aquele processo do deputado Avelino Estrela, acho que foi um bocado mal gerido, não houve nada, mas o que lhe fizeram em relação ao professor Escorce foi enviar a carta para a Direção Nacional, que pura e simplesmente riscou o professor Escorce da lista de militantes. Porque parece que não há figura de suspensão de militância. Pode, havendo ou não, o que há aqui é um militante que, gostando ou não dele, dentro do Partido Socialista, deu uma vida quase ao Partido Socialista. Eu lembro que ele foi deputado, foi candidato à Câmara de Funchal, foi vereador, foi vice-presidente do partido, foi secretário-geral do partido. Acho que merecia outro tipo de respeito. Nem que fosse um telefonema a perguntar como é que está, explicar a coisa. Agora, acho que isto é, quando um partido... Isto acontece com todos, isto não é só com o Partido Socialista. Quando, eu costumo dizer, quando se corta a memória às instituições, corta-se a alma às instituições. E neste caso estão a afastar alguém que é a memória do Partido Socialista dos últimos 30, 40 anos, como outros poucos militantes. Eu acho que, mesmo com a posição que ele teve, que a direção pode achar que foi muito dura, devia ter tido pelo menos uma atenção. Não, isto assim é que não era. Não se afasta alguém que deu isto tudo ao partido, que é uma reserva interessante de consciência, de opinião dentro do partido. Acho que foi muito mal gerido. Daí eu faço esta nota prévia mais como uma nota de solidariedade ao professor Escorce, que também, a nível de pessoal, tem coisas que o preocupam mais do que isto. Portanto, era só esta nota que eu queria deixar. Miguel Silva. Muito bem, boa noite também. Eu trouxe 2 notas, como faço normalmente. Trago uma preocupação e uma constatação. A preocupação prende-se com aquilo que tem sido notícia nos últimos dias, como, não sei se poderá chamar uma onda de assaltos, mas uma maior intensidade de assaltos, até em localidades como o Jardim da Serra, quando habitualmente se pensa que é uma localidade pacata e que as coisas não acontecem com esta frequência com que tem vindo a acontecer nos últimos dias, com uma com uma efetiva falta de eficácia das autoridades policiais, o que leva alguns cidadãos a admitirem fazer justiça pelas próprias mãos, com o perigo que isso acarreta. E atenção que o que se passa no Jardim da Serra não é exclusivo do Jardim da Serra, nos últimos dias foi mais intensivo lá, mas mesmo no Funchal há até blocos de apartamentos, empresas de condomínios que começam a alertar para esse tipo de situações e que merece alguma preocupação. A constatação tem mais a ver é mais no domínio da política, tem a ver com uma certa retração na indicação dos candidatos dos 2 principais partidos para as eleições europeias. Não que esteja fora de prazo, nem de perto, nem de longe, mas há aqui um jogo de tabuleiro entre os 2 maiores partidos que fez retardar ou adiar... Mas no PSD já foi público
E nós noticiamos aqui na RTP Madeira que Cláudio Aguiar vai continuar como candidato. Exatamente. Eu dei essa notícia também pouco depois, dizendo que era uma indicação da RTP Madeira e que nós também tínhamos... Mas não foi confirmado nos últimos dias, parece que não está tão linear como isso. O que me alertaram um pouco também depois não foi desmentida. Obviamente que oficialmente ainda não há uma lista, não é? Atenção, que eu não seria tão... Eu recebi uma indicação... Tão taxativo, não seria tão taxativo. Se calhar é melhor ser um pouco mais por dentro. E eu fui um pouco mais por dentro, de facto. Não é que não vá ser Cláudio Monteiro de Aguiar, eu acho que vai ser Cláudio Monteiro de Aguiar, não tenho já nenhumas dúvidas em relação a isso. E vou-te pedir desculpa, porque uma vez disse que não seria nenhuma das duas. Não, a questão prende-se... Mas na política, às vezes aquilo que é hoje, a verdade de hoje, às vezes amanhã é... Mas mesmo hoje, creio que continua tudo igual. O problema tem a ver com as indicações nacionais e com aquilo que Rui Rio vai decidir. E com o lugar que vai atribuir à Madeira. E a indicação que existe é, se o lugar a indicar para a Madeira não for um bom lugar, se não for um dentro dos 5 primeiros, lugar, não é? Exatamente. Se for, por exemplo, um 6º lugar, há pessoas que acham que é melhor não ter lugar nenhum e ganhar aqui um diferente com Lisboa, mesmo internamente. E não sei se não será bem visto. No PS a questão é diferente. Parece que aquilo que se sabe é que Liliana Rodrigues não é candidata. Quanto ao resto, anda tudo muito Mas tem-se falado também, tem-se falado em alguns nomes e sim, digamos assim, sim, nem que seja na surdina, passa a expressão. Fala-se numa médica que ninguém confirma, não é? Ou ninguém identifica. Falava-se na possibilidade de Jacinto Serrão. Outros nomes também, pelos vistos, chegaram a ser comentados, mas não há ainda... Ou seja, este processo está tudo muito embrionário e muito sigiloso. Por estes dias, se calhar até o início da próxima semana, as coisas é capaz de ficar confirmada. Provavelmente, até porque o PS tem, este fim de semana, justamente uma convenção nacional em que confirma aquela notícia que toda a gente já sabe, que é do Pedro Marcos como cabeça de lista. Mas depois as coisas também começam a ficar interessantes, tentar perceber aí, no PS... tirando Liliana Rodrigues, que lugar é que vai ter o candidato que o PS Madeira vai apresentar e, sobretudo, este sigilo absoluto ou quase absoluto que vai lá dentro neste momento em relação a isso. Mário Gouveia, vamos também a esta... boa noite. Primeiro, em relação ao professor André Escórcio, eu obviamente que também concordo com aquilo que disse o Jorge. De facto, também tive algumas questões com o professor André Escórcio, mas de facto a forma como eu fui afastado, cada vez mais acho que este Partido Socialista bebeu toda a sabedoria daquilo que era as diretrizes de comando do Dr. Jardim. Aliás, o Dr. Jardim neste momento é um aprendiz daquilo que é este Partido Socialista em algumas situações e não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Também em relação àquilo que disse o Miguel, em relação às candidaturas do PS e também do PSD ao Parlamento Europeu, eu não tenho quase dúvida alguma que será por parte do PSD Cláudio Monteiro da Guiar. Cláudia Monteiro, até porque a RTP deu uma notícia que depois foi partilhada pelo próprio Miguel Albuquerque. A questão aqui é que estava prometida uma confirmação oficial para terça-feira e hoje é sexta. Está bem, Miguel, mas tem a ver só com as questões nacionais. Exatamente, mas é verdade. Em relação ao Partido Socialista, também houve aí uma reunião e foi tornado público através de um blog, que se acredita ou não, mas eu se calhar até tenho que dizer que acredito, porque é um blog de um jornalista que já não está no ativo, mas que também referiu as várias questões que foram tratadas num secretariado do Partido Socialista para não candidatar ou não recandidatar a Liliana, onde, por exemplo, era invocado o facto de não ter levado para o Parlamento Europeu, para assessorias, gente do Partido Socialista, onde foi invocado, de acordo com aquilo que foi dito, onde foi invocado que... Levou, mas depois mandou embora. Mandou embora inglês, porque não tinha, de facto, habilitações ou não sabia línguas para lá estar. Uma série de coisas que foram tratadas agora e que, por exemplo, eu não vi nem no Jornal da Madeira, nem no Diário de Notícias, por exemplo, tentar perceber se isto é verdade ou não.
numa questão que é muito complexa. Eu não quero dizer que vocês tenham que fazer, porque eu não tenho que dar orientações, obviamente. E não são os polígrafos. Se deixares falar, obviamente, depois sobre isso e depois dava-te um toque. Percebes? Portanto, está toda a gente, eu vejo toda a gente muito preocupada. E isto é mesmo verdade, o que eu estou a dizer é mesmo verdade. Vejo toda a gente muito preocupada do que aquilo que se passa no PSD. A mim não me preocupa o que se passa no PSD, no PS. Agora, porquê é que não se tenta também perceber o que é que se passa dentro do Partido Socialista? Eu estou preocupado com os assaltos na Jardim da Serra. Eu também estou preocupado. Aqui foi só uma constatação. Não, mas aqui eu também estou preocupado com os assaltos. Muito mais preocupado, se calhar, do que o Partido Socialista e o PSD. Ou do que o assalto ao Partido Socialista também. O assalto ao Partido Socialista. Há questões aqui que é preciso nós sermos mesmo totalmente independentes e tratarmos das coisas como... Claro que a comunicação eu acho social que deve ser em todas, não é? A outra questão, e já que estou a falar da comunicação social, mas é uma questão que se calhar se trata de um masoquismo e que se calhar carece aqui de nós todos jornalistas, alguma reflexão. E tem a ver com o quê? Com o problema do aeroporto da Madeira. Ontem, e vou dar o exemplo de ontem, porque isto é um exemplo, são vários exemplos. Ontem houve quase que parecia um jogo entre o Jornal da Madeira e o Diário de Notícias no online. O JM no online. E eu vi que a média era mais ou menos 12 minutos. O JM metia um avião que divergia, o Diário de Notícias de bocadinho metia outro avião que divergia. Ou seja, vai-se pela rama, pelo mais fácil, que é os aviões estão a divergir. Se calhar não tentamos perceber porque é que divergiram, ou seja, sabemos que há vento, sabemos que há uma série de constrangimentos. Por exemplo, nenhum jornal naquela altura foi tentar saber com um técnico, com alguém do aeroporto, quantos nós é que estavam, porque é que não aterraram àquela hora, se dentro dos nós que é permitido aterrar, se a distância ou aquilo de um nó para o outro, se era muito, se era demasiado, se podia aterrar ou não, como é que foi, percebes? Quer dizer, dá-se o óbvio e depois isto é bater no ceguinho, porque depois isto é replicado e são outros jornais do continente, são pela Europa fora, a mostrar o aeroporto como sendo de facto o pior aeroporto do mundo. E do exemplo da semana passada, que o aeroporto de Lisboa teve praticamente 12 horas, não inoperacional, mas teve com constrangimentos devido ao nevoeiro, à neblina, foi para o Porto, os aviões foram para o Porto, foram para Faro, andaram às voltas e eu não vi no online, nem nas televisões, nem em nada, uma notícia sobre aquela questão. Deviam estar a fazer coisas mais importantes. Aqui eu admito que, de facto, é a nossa porta de entrada, é sempre um problema, ficam centenas de passageiros ali, não há condições e depois... Mas repara, se calhar é ir por aí, pelas condições, bater na questão das condições e não numa questão que desde que haja vento, é uma questão que já é habitual e temos... Não estou a ver onde é que há uma notícia constante de 12 em 12 minutos a dizer que há um avião que divergiu. Gostava de comentar isso. Posso? Sim, muito rapidamente para avançarmos. Posso comentar, é muito rápido também, as duas notícias, as duas coisas. Quanto à questão dos aviões, eu acho que é notícia dar que os aviões não estão a aterrar, é uma informação importante que se dá às pessoas. Acho grave, quanto a mim, que o aeroporto de Lisboa esteja 12 horas condicionado e ninguém tenha reparado nisso e não tenha informado. Acho que isso sim deve ser de preguiça, ou então os jornais nacionais, as televisões nacionais, estavam todas empenhadas em coisas muito mais importantes, como os programas da manhã, em que se leva a senhora que vai ensinar bolos, a fazer bolos ou coisa do género. Pronto. Não é informação. Pode ser de informação, ou então a repetir aquelas notícias sucessivamente, que a SIC Notícias e as TVs Notícias e todos estão a repetir a notícia de ontem e dos dias antes. Mas pronto, isto é outra coisa, eu acho que é notícia. Quanto à questão das europeias, que só uma nota, e também o que o Mário disse sobre não se falar da questão interna do PS. E eu, por acaso, tentei saber se aquelas informações daquele blog eram verdadeiras ou não. Eu não ponho em causa que o colega Luís Calixto, um camarada com
anos e anos de experiência, uma pessoa correta que faz as coisas certas. Contactei pessoas do secretariado do PS que, em teoria, pelo menos pelo que estava lá, seriam participantes daquela reunião. E que dizem outras coisas. Assim. Dizem que não foi assim e que dizem que não se falou daquilo. Pronto, nós acreditamos numa versão Das duas, ou faz uma notícia contrária, exatamente. Ou então... Neste momento não havia um contraditório forte e plausível para dizer que foi assim. Agora, se me pedirem a opinião que pode acontecer situações destas, claro. Não tenho dúvida nenhuma que sim, porque eu vejo que já lhe aconteceu com o PS, não digo que ao nível europeu isso tenha acontecido, mas já aconteceu, por exemplo, no Funchal. Tu vais ver o que é o organigrama da Frente Mar, aquilo tem ali muita gente que veio dos quadros socialistas. Não sei se para o Parlamento Europeu as pessoas pensavam que isso ia acontecer. Agora, quanto às candidaturas, eu acredito que as duas candidaturas, tanto a do PSD como a do PS, vão a lugares elegíveis, porque nem o PSD nem o PS Nacional podem arriscar nas primárias das regionais. Miguel Silva, queria... Só para dizer que mais importante é questionar e admitindo que possa haver algum exagero das notificações de notícias sobre o aeroporto, acho que tem que haver algum bom senso. Não me parece que o exemplo de ontem que o caso de ontem seja um mau exemplo, antes pelo contrário. Sim, o caso de ontem carecia de facto de alguma informação. Mas já vemos de facto em dias que já houve dias em que quando há um voo só, quando há uma... Não será caso para tanto. Agora, ontem não me parece, ontem houve centenas de pessoas que foram afetadas, as pessoas que chegavam ontem, chegaram hoje, não me parece de facto um bom exemplo. Câmara do Funchal, mas mais do que saber, por exemplo, se ontem era o vento, que nós já sabemos que é o vento... Sim, é os limites, não é? São os limites. Eu acho que importava de facto, e aí faço também a minha penitência, faltava saber, então, onde é que está o plano de contingência? Que era previsto para estas situações. Ana, que é a única entidade que tem que fazer isso. A Ana 20. E ainda hoje fizemos notícia aqui disso, para Pedro Calato. Eu não fiz, lamento não ter feito, devia ter feito, de facto. Claro. Onde é que está esse plano? Que era preciso para ontem. Vamos avançar, continuar a falar. Era claramente preciso para ontem. E essa questão é pertinente, que é feita à Ana. Porque ontem eu vi barbaridades, sim. Ouvi o Presidente da Câmara levantar essa questão a dizer que é responsável do Governo. Não é, não pode sequer fazer isto é de alguém que está, de facto, nas nuvens. Ele ontem não estava na terra. Ele queria estar nas nuvens. Quando escreveu, estava nas nuvens. Mas houve compromissos também assumidos pelo Governo nessa matéria que, se calhar... O Cumprido fez uma plataforma que tem uns quartos dos hotéis, mas não pode fazer mais nada. Já fez isso. Vai fazer agora, a Ana tem que ver as condições do aeroporto do Porto Santo. Quem é que tem que fazer? O Governo Regional? Não. Não, tem que fazer Ana. É Ana. Tem que fazer Ana, que é concessionária. O aeroporto do Funchal queixa-se tanto, não há condições quando os passageiros já estão aqui. É o Governo que tem que fazer. Não, é a Ana. E as próprias companhias e alguns casos. Claro. Mas o problema é que ficou um pouco a ideia, e o Governo também chamou isso quase que assim, de que era o Governo que iria liderar, falou tanto no plano de contingência, queria trabalhar num plano de contingência, Governo Regional, e o que é facto é que esse plano... Mas não basta o Governo dizer que tem um plano de contingência e a Ana que execute. Não, isso ainda hoje foi falado. Isso não fica muito claro. Isso ainda hoje foi falado na Aliás, é uma matéria regional. Vamos entrar agora nela e tu... Podemos entrar nisso já. Começo por ti, Jorge, tem a ver com estas declarações que Pedro Calato. O vice-presidente do Governo, que foi hoje ouvido naquela comissão, que está a tratar das questões relacionadas com a TAP, com o Governo a reafirmar que vai levar a TAP a tribunal, está à espera de alguns procedimentos mais recentes para tratar dessa questão, e também com dados sobre a questão da mobilidade, do subsídio de mobilidade, com este dado, por exemplo, de que os custos do ano passado para a Madeira foram à volta dos 30 milhões de euros, 26 milhões para os Açores, sendo que para os Açores viajaram metade sensivelmente, das pessoas que viajaram no caso da Madeira. Sim, isso são números que são factos, isso foram números fornecidos até pelo Sr. Ministro do Planeamento, o futuro candidato ao Parlamento Europeu. Ou seja, isto tudo o que mostra é que os madeirenses, com este sistema de mobilidade que temos, viajaram o dobro dos açorianos e que as viagens nos Açores têm que ser muito mais caras do que as nossas, porque o custo foi ligeiramente inferior. Isto também se falou hoje por uma coisa. Falou-se de uma coisa que durante tanto tempo foi levantada, a questão do teto máximo de comparticipação. Pelo que se conclui é que o teto máximo, de facto, baliza os preços praticados pelas companhias, mas o que deveria acontecer, pelo menos pelo que eu percebi destas contas, é que o teto ainda devia ser mais baixo. Porque os Açores não têm teto de comparticipação
e tem viagens, em média, muito mais caras que nós, além de que a comparticipação deles é superior, porque são mais milhas. Ou seja, o que teria de haver era até um teto mais baixo, ou seja, aquela ideia que ficava que o teto é que faz levantar... Mas sendo aqui que o teto protege, digamos assim, os cofres do Estado, não é? Sim, mas os cofres do Estado prejudica, neste caso, os madeirenses. Prejudica sempre os madeirenses. E os açorianos não têm, digamos assim, esse limite para as viagens, portanto. Gil, o que acontece é que nos Açores, tu às tantas tens que ter muito mais dinheiro na carteira para comprar uma passagem do que na Madeira, porque o preço é mais alto. Mas talvez isso também algumas situações de pico, não é? Talvez por isso é que só viajam metade dos açorianos em relação aos madeirenses, quando a população é a mesma. Aliás, Pedro Calado, como tu viste, levantou algumas insinuações relativamente a este subsídio. E isso seria para subsidiar a TAP? Isso é o que eu acho que é assim. Nós nunca vamos poder provar isso, mas, de facto, eu ainda me lembro quando a TAP era pública e tinha uma com participação de serviço público, recebia cerca de 20 milhões ao ano, 20 milhões de euros ao ano. Neste momento, destes quase 60 de milhões que estão aqui, penso que mais de metade são para a TAP. Portanto, a TAP está a ter uma comparticipação enorme, sendo que o resto será para a EasyJet e para a SATA. Ou seja, com este dinheiro, que não é dinheiro do Estado, e a Transavia que também tem alegação para o Porto e tem alegação dos Açores, pronto, isto são dinheiros dos nossos impostos que estão a ir direto para aquelas companhias, com um sistema em que, por não ser revisto, continua a ser, como tu dizes, de facto, um financiamento. E o que se conclui aqui é, às tantas, e eu não queria concluir isto, mas é o que parece, é que não se faz a revisão do subsídio de mobilidade, porque isto é uma forma de subsidiar as companhias. Se isto é de verdade, é grave. Outra coisa que foi levantada hoje, e que por acaso já me tinham alertado para isso, e eu, olha, vou dizer ao Marco, foi talvez um pouco de preguiça jornalística e já devia ter feito isto, que é, chegou-se à conclusão, algumas pessoas, que para a mesma viagem, ou seja, uma viagem entre Funchal e Lisboa, marcada... Não, Funchal-Lisboa. Só Funchal-Lisboa. Funchal-Lisboa. Marcada no Funchal... Num computador na Madeira. Num computador na Madeira. E a mesma de viagem Funchal-Lisboa, marcada num computador no sítio qualquer. À mesma hora. Com OTP no sítio qualquer. À mesma hora, exatamente, o mesmo tipo, o mesmo produto, pode haver valores diferentes. O que Pedro Calado levantou, e aí eu acho que é a maior suspeição que ele levantou, é que o preço da viagem na Madeira já está inflacionado porque há subsídio de mobilidade. Já um algoritmo... algoritmo... Pedro Calado não diz isso taxativamente. Mas ele diz que gostava de perceber se isso de facto é, e acho que é o que se deve fazer. E acho que se as companhias aéreas não fizerem isto, acho que estão mesmo a encobrir uma fraude. E têm que dar estes dados, é saber, dentro daqueles aviões em que os aviões que vêm para cá têm em média só 25% é que são madeirenses. Os outros 75% das pessoas que estão lá são turistas continentais, são para fora. E depois sai aquelas médias de preços de 100 euros, 200 euros, 150. E as pessoas de madeirenses estão lá sentadas e começam a pensar, não, mas eu paguei 300. Fácil mesmo. Fazer a média, saber quanto é que paga cada madeirense nestas coisas, era muito importante ver, porque se concluir que o tal algoritmo... Jorge, mas essa questão já foi levantada até por nós aqui, sim, que é, nessas médias, a TAP separar aquilo que é mesmo só madeirense. Só que a TAP não faz isso. E cá está, Mário. É aí que vamos ver, porque de facto os nossos preços estão lá para cima. Disparam. Claro. E é isso que a TAP não faz. Mas isso é preciso então nós fazermos. Só que isso aí entra numa coisa que ela não está a ser verdadeira em relação àqueles preços módicos que dizem que existem em relação aos preços módicos serão talvez... Não, mas claro. Aqui Jorge, para concluir a tua parte, também para darmos a oportunidade. Também foi falado aqui sobre a questão de turismo, da companhia que faliu a Germânia. Foi uma notícia boa que já se conseguiu compensar as viagens para o Porto Santo e que... Era um número que ainda não tinha, que o ano 2018 consegue acabar com
uma média de turismo aqui na Madeira só 0,5% abaixo da do ano passado, de 2017. Acho que para um ano, com os constrangimentos todos que houve, com quase 10 dias completos sem aviões, claro, acho e com que foi um resultado bom do turismo. Passageiros afetados devido a cancelamentos e ao operacional do aeroporto. Se não fossem esses constrangimentos, às tantas, teria sido o melhor ano de sempre. Claro. Mário Gouveia, também a tua opinião sobre isto, sobre as declarações de Pedro Calado? Repara, primeiro... Vem na sequência daquilo que tem sido a posição do Governo em relação às críticas que tem feito à TAP. A questão aqui, essencial para a Madeira e para os madeirenses era encontrar aquela solução que todos nós queremos, que é chegar à agência, pagar os 86 euros... Como já acontece para os estudantes, com as 4 viagens. Percebes? Não é? Portanto, o que está aqui em causa é exatamente isso, é o dispêndio que tu tens de ter, a capacidade que tu tens de ter financeira para pagar as viagens que às vezes eu paguei há um mês, uma ida e volta por 120 euros na TAP. Percebes? Porque era uma época baixa, 120 euros, e depois, ao fim e ao cabo, foram 86, e depois ainda recebi aquele sim, mas não tiveste que fazer um dispêndio muito grande não tive que fazer desembolsar um grande... Eu não tenho dúvidas nenhumas que o nosso sistema é o melhor de todos. Melhor que Canárias, melhor que os Açores. Sim, preços de 86 euros de viagens 86 euros para tu viajar. E não havendo limite. Pois, exatamente. Repara, e não há limite. Limite de viagens. Nem limite de viagens, nem limite de horários. Nada. Tu podes viajar a hora que tu queres. Tu podes viajar... Só há limites do que diz respeito às classes. Todos os dias te dá na gana e se tiveres dinheiro e de manhã vir à tarde, de manhã vir à tarde... Só pagas 86 Repara, só pagas 80. Portanto, não estraga. Estes politiqueiros que estão a tentar agora intrometer-se aqui sem ter a mínima capacidade e a noção do que é que estão a tratar. Do que é que estão a tratar. Há um prazo, do que é que estão a tratar. Não. Repara, eles podem fazer os estudos, podem... Não é isso. Agora, este modelo estava previsto rever-se no século XX. Já há 2 anos que era para ser revisto. Agora pode-se encontrar fim de 2015 que era para estar revisto. Repara, mas a revisão tinha a ver com o teto e tinha a ver com este facto de nós chegarmos lá a pagar 86 euros. Bem, eu acho que a única coisa que tem que rever aqui, de facto, é essa possibilidade de nós chegarmos lá, pagar os 86 euros. O que o Governo tem que encontrar é negociar com a banca um fundo e ser o banco a suportar... No fundo, é uma solução idêntica que já acontece para os estudantes. Exatamente. A única solução é esta. Portanto, a experiência já existe. Se o Governo da República não tomar a iniciativa desta solução, acho que o Governo deve tomar esta iniciativa. O Governo Regional. O Governo Regional. Acho que deve tomar esta iniciativa. Mas em relação às críticas à TAP, esta semana também tivemos Paulo Cafofo, candidato à presidência do Governo Regional, também muito crítico em relação à TAP, que também foi apanhado nesta questão dos cancelamentos. Eu admito que em fase de campanha e em fase de ter um... Sim, mas é mais uma voz que se junta às críticas em relação à TAP. Que se junta, passado muito tempo, e porque sofrer na pele. Eu tive a ouvir o Dr. Paulo Cafofo, agora recentemente, quando o António Costa, não foi na condição de Primeiro-Ministro, Secretário-Geral da Ponta de Sol, apresentar a estratégia para as europeias. Eu ouvi o Dr. Paulo Cafofo lá, em alta voz, dizer que a Madeira não pode estar sempre contra Lisboa, não pode estar sempre a protestar. Será que conta em cair das nuvens? Não aterrou, mas cair das nuvens? Nós andamos nisto pelo menos há meia dúzia de anos. E só agora que o Dr. Paulo Cafofo percebeu que nós, de facto, temos que reivindicar para Lisboa. Temos que reivindicar a TAP. Quer dizer, e depois é assim, é feito de uma forma manhosa. Se tu fores agora com o Dr. Paulo Cafofo, com o microfone à frente e uma câmara de televisão, para ele dizer aquilo que disse no Facebook, ele não diz. Ele diz que o Governo Regional tem que... Ele não diz, nem fala. E ele também mete no Facebook, porquê? Porque os correligionários todos vão... partilhar aquilo, e os jornais, aliás, eu ontem quando li pela primeira vez no Diário Notícias, eu estava a almoçar e quase que não conseguia comer mais nada. Quando um jornalista faz uma interpretação daquilo que escreveu
o Presidente da Câmara como sendo um discurso duro. Como é que se pode adjetivar um discurso? Isso aí é subjetivo, não é? Não é subjetivo. É que estas questões todas... Por norma, jornalisticamente não se deve adjetivar, não é? Desculpa, não é isso. É que temos que ver, temos que olhar a pessoa, tem um interesse relevante porque é Presidente da Câmara de Funchal, é candidato à Câmara de Funchal, mas se calhar logo ligar ao senhor e perguntar porque é que o senhor só agora é que se lembrou daquilo. Miguel Silva, também, enfim, estas questões que estamos aqui a falar da TAP, com estes dois protagonistas, Pedro Calado e também as declarações de Paulo Cafofo, não é? Sim, em momentos diferentes, sim. A questão do subsídio de mobilidade é bom que se tenha presente que se transformou, e todos nós sabemos disso, numa arma política, claro, que interessa a pelo menos dois lados, que têm uma agenda. Desculpa, Miguel, mas eu nunca percebi, desculpa ter de interromper, eu nunca percebi o que é que o outro lado, e digo literalmente, eu ainda não percebi até hoje o que é que o Partido Socialista quer para o subsídio de mobilidade. Não percebi. Não percebi nada. Nós no JMA... O PS, o PS aprovou aqui na Madeira... dizer nós no Partido Socialista. Miguel, o PS aprovou aqui na Madeira o que o Mário acabou de dizer. Mas a posição do PS há de ser essa, aprovou Jorge. Na Assembleia da República, isto foi chumbado pelo mesmo Partido Socialista, que, perdendo a votação, fez veto de gaveta, que é uma coisa suja, e impede que seja votado. Eu não sei o que é que o Partido Socialista quer. Vamos deixar agora o Miguel Silva concluir. Miguel. Mas o que eu estava a dizer, foi feita uma notícia há alguns meses, que algumas pessoas já esqueceram, mas ainda não esqueci, em que havia um acordo de governo para a revisão do subsídio de mobilidade. Claro. Esse acordo de governo incluía algumas das coisas que aqui foram ditas, que não são novidade para ninguém. Incluía, por exemplo, este modelo B, estranhamente chamado B quando devia ser lá, que é o mais bonito, que era o ensaio que agora se está a fazer com os estudantes, a generalizar a população. Portanto, implicava fazer uma coisa muito simples, que é aquilo que todos nós queremos, os tais 86 euros ao balcão e o Estado que arruma as contas com as companhias. Isso estava previsto. Estava previsto também uma limitação do número de voos, ou seja, ao contrário do que acontece hoje, tu podes viajar e todos os dias a Lisboa e voltar, este modelo ia ter um limite, ia ter um travão. Claro. Uma cláusula de travão. Mas tinha um plafond também. Tinha o sistema antigo. Exatamente. Mas tinha um plafond que não chegava aos 30 milhões de euros que custou ano passado. Exatamente. E tinha uma outra limitação, que era fazer com que quem quisesse aproveitar esses voos, teria de os fazer mais cedo ou mais tarde. Ora, perante estes, para mim, honestamente, ligeiros constrangimentos, caiu aqui uma grande polémica. Lembras quem é que caiu em cima disso? Lembro quem caiu. Exatamente. Até neste programa se caiu em cima disso. Claro. E ficou um pouco estranho. Ou seja, uma coisa que já poderia estar resolvida ficou na gaveta apenas à conta de uma agenda política que interessa aos dois lados, na medida em que... Sim, mas se essa questão fosse resolvida nos termos... Miguel, mas agora não, vamos chamar, como se fazia os bois pelos nomes. Quando isso saiu no JM, a primeira reação imediata contra veio precisamente do Partido Socialista, que é apoiado pelo... que é quem suporta o Governo da República também, Miguel. Foi que eu lembro-me de ver que era uma vergonha que nos iam obrigar a andar de manhã, a viajar de manhã. Foi isto que aconteceu logo. Houve reações, toda a gente bateu naquilo. Mas a primeira, lembro-me, eu fui esta. O próprio Presidente do Governo bateu naquilo. E esse programa... E esse projeto, eu acho que não, acho que foi um pouco antes. E esse projeto, que estava praticamente definido, voltou à gaveta. E continua por aí. Portanto, há aqui uma questão. E depois disso há outros desenvolvimentos, incluindo uma lei que está na Assembleia da República. Exatamente. Pronta para subir. E foi chumbada com aquela forma. Não foi chumbada, foi aprovada com larga maioria. Mas depois está numa comissão parlamentar à espera. E à espera de não se sabe o quê. À espera do final da legislatura. Depois há isto, o Partido Socialista deixa sob a votação. Depois é isto que aconteceu ontem. Com os atrasos, com os voos cancelados, com os voos divergidos, com os voos que deixaram de se fazer e que motivam, de facto, esse comentário do Paulo Cafofo no Facebook e que as pessoas naturalmente fazem disso notícia. Se devem adjetivar ou não, isso é outra história, mas fazem disso notícia. Porque tem algum peso político. É relevante. Se me disseres, mas isso contradiz o silêncio dos últimos meses, sim, contradiz. Mas isso contradiz o que foi dito nos Estados Gerais do PS ou numa conferência do PS sobre as críticas de Lisboa. Claro que contradiz. Mas lá está, estamos num tempo diferente em que situações como essa vão continuar a acontecer. Estamos num tempo, como tu disseste, de
pré-campanha ou de campanha. Avanços e recuos, conforme... É óbvio que esta agenda é muito elástica e nem sempre coerente. Bom, vamos avançar para outra questão que tem a ver com o novo bispo que já está na Madeira, do Nuno Brás, chegou hoje, já fez declarações. Jorge Sousa, este bispo que diz que não é gestor, não é político, é bispo. É bispo. E que vem com vontade de dialogar, inclusivamente para dialogar sobre os casos que eventualmente existem na Diocese. O que é que achaste desta... Qual a primeira impressão que ficas das declarações dele, enfim, da forma como ele se dirigiu aos meios? Eu acho que... Eu vi a transmissão que a RTP fez e foi interessante. Em primeiro lugar, eu acho que para mim o que tenho a dizer este bispo é seja bem-vindo, que eu acho que vem exercer funções numa diocese mais ou menos complicada. Embora eu, como digo sempre, eu vejo isto um bocado de fora da diocese. Acho que em relação aos outros bispos, e eu lembro-me bem quando chegou o Dom António Cavaco Carrilho, vinha também com um discurso muito simpático, com um discurso talvez não tão profundo como este de hoje. A diferença que há é exatamente essa que tu apontaste, não teve receio de dizer vou tocar em dois casos complicados, que são o do Padre Martins Júnior, o do Padre Gisele, toda a gente sabe que também foi o que marcou os últimos anos. Se fizer isso, já está anos-luz à frente dos seus antecessores. Agora, há uma coisa a meio disto tudo que são as expectativas que se criam à volta dos bispos. Eu costumo comparar isto, e desculpem-me a comparação que vou fazer, mas eu faço. As igrejas são como o futebol. E assim, o futebol joga-se com 11 jogadores, com os pés e a cabeça. Quem quer jogar com as mãos, joga handball, basquetebol. Ou seja, as igrejas têm os seus cadernos de encargos, têm as suas doutrinas, têm o seu catecismo. E quem espera de um bispo que venha alterar a posição da igreja sobre, logo, o casamento dos padres, sobre o papel das mulheres, que tenha sequer posição sobre isso, não tem. Sim, mas não é isso que também se espera de um bispo. Nem sequer vai ter, repare, nem sequer deve ter uma posição minimamente política, não vai. Porque neste momento a Igreja Católica não tem. Aliás, basta ver o que está a acontecer com o Papa Francisco, que está a tocar em pontos duros e ele é a única figura da Igreja Católica que o pode fazer. E está a sofrer pressões de todo o lado. Portanto, não se espera do Nuno Brás grandes posições. Achei simpática a forma como se dirigiu aos madeirenses. Isto deve ter a ver com o facto de eu também ter formação em comunicação social. Claro. Agora, eu só notava uma coisa que às vezes as pessoas não reparam. Nós vamos ter, a partir de hoje, temos aqui 4 bispos na Madeira, em permanência. O Dom Maurílio, que é o mais velho, já, uma pessoa já com os seus 80 e tal anos, Dom Teodoro, o Dom António, que escolheu a Madeira para viver e acha que tem muito bem, acha uma atitude muito simpática. O Dom Nuno, que é este novo, e, como eu dizia à tarde, quando o Tintino Mendonça também é bispo, vier à Madeira ver a família, temos 5 bispos ao mesmo tempo. Eu acho que isto já nos aproxima mais do Vaticano do que de outra diocese qualquer. Miguel Silva. Eu também registrei com agrado estes primeiros momentos da chegada do Bispo à Madeira. Não concordo com o Jorge, acho que não se pede, eu pelo menos não tenho essa expectativa. Sim, para vir para aqui de fazer grandes... Que venha para aqui discutir os dogmas da Igreja. Nem estou por aí. Eu gostaria... Mas as pessoas pensam nisso às vezes. Eu acho que as pessoas gostariam era que o Bispo se pronunciasse sobre assuntos mundanos, assuntos que fazem parte da vida cotidiana. Da pobreza, exatamente, das dificuldades das pessoas, dos bons momentos, dos maus momentos, e que o Bispo não faça o que fez António Carrilho nos últimos 10 anos, que foi deixar-se aprisionar por uma certa máquina eclesiástica no paço episcopal. As pessoas querem, acho eu, interpretando ou fazendo intérprete daquilo que considero ser um bispo do povo, não é? Um bispo do povo, alguém que não vá à paróquia apenas no dia dos crismas. Aliás, este bispo teve uma expressão hoje que, enfim... Isso não está sempre no passo. Não, e que disse que umas vezes, portanto, no caminho, que umas vezes ia estar à frente, outras vezes ia estar a meio, outras vezes ia estar atrás. Eu acho que isso tem a ver com... À frente para indicar, muitas vezes a meio para amparar, e atrás para que ninguém fique para trás. Eu acho que isso tem a ver com aquilo que o Jorge dizia, que é, estamos a falar de uma pessoa com formação em comunicação, com sensibilidade para a comunicação.
Eu acho que já foi aqui que eu partilhei esse exemplo. Eu, durante 10 anos, por vários momentos, tentei obter declarações e fiz pedidos formais de entrevista ao Dom António Carrilho. Nem resposta teve na maior parte deles, nem mesmo quando enviei por e-mail, o que é um bocadinho estranho. No dia em não que... Não te sintas sozinho, que ninguém... Eu não me sinto sozinho. Todos passámos por isso. Não, eu sei que sim. Isso não é uma glória minha, pelo contrário. Mas no dia em que se formalizou a nomeação de Dom Nuno Brás, que eu não conheço, nesse mesmo dia, passado meia hora, menos de uma hora, eu mandei-lhe uma mensagem por telemóvel e ele respondeu, passado um minuto, a dizer que eu podia ligar. Para mim isso é um sinal importante. Obviamente, aliás, não espero que o bispo esteja à minha espera cada vez nós esta semana aqui na RTP tivemos um exemplo disso, porque ele aceitou entrar por telefone aqui para um programa que nós falamos precisamente dos desafios que se colocam. E isso faz diferença. Se me disseres que daqui a um mês as coisas estão iguais, ou que são já não sei. Sim. Para já é a primeira impressão. É a primeira impressão que é importante, de facto, e não é só o sorriso que ficou há 10 anos, é um pouco mais profundo. É a disponibilidade que existe, é a agenda que já é conhecida da próxima semana, que é também um indicador interessante. E são vários sinais que eu acho que podemos ter aqui alguma diferença, de uma diferença vamos ter de certeza, até porque a Diocese tem problemas diversos, não só de núcleos com muito poder que lá estão e que condicionam quem entra, mas também problemas com... Tem menos fiéis também, porque as pessoas também se afastam. Problemas com movimentos da Igreja, como a Fundação Aldeia da Paz, problemas sérios da Fundação Aldeia da Paz ou da Caritas e outros movimentos. Há aqui toda uma opacidade que é preciso ser tornada mais transparente. Claro, não é muito difícil. Não fugir às questões, não fugir às questões e acabar com esclarecê-las. Mário Gouveia, também a tua opinião sobre este novo bispo? Primeiro, acho que, desde que não seja pior que o atual, o Dom António Carrilho, já é muito bom. Já é muito bom, porque como penso que este é o 33º bispo que a Diocese do Funchal vai ter. Desde que não seja pior do que este, será muito bom. Depois, realçar a juventude deste bispo. É relativamente. Bispo praticamente é a nossa idade. Tem 55 anos? Sim. Faz 56 agora em maio. É da nossa geração. Praticamente. Faz 56 em maio. Esperemos que só isso traga uma nova mentalidade e um arejamento diferente à Igreja Madeirense. O que eu desconfio. E desconfio por duas declarações do Sr. Bispo à chegada ao Funchal. Primeiro, a abertura à comunicação social. Bem, quando se diz que pode contar com tudo o que for verdadeira comunicação aos serviços madeirenses, logo aqui há um travão enorme, porque a verdadeira comunicação deve ser sempre a do Sr. Bispo, nunca vai ser a nossa. Portanto, não sabemos, vamos ter que esperar para ver. Daqui a gente já está mas parte do princípio. Isso será a boa informação. Claro. Espera lá. Mas o princípio não é verdadeira. Mas o que é boa informação? É boa informação é para algum dos lados. Desculpa, o que eu vi foi tudo que for verdadeira. O que é isto? Miguel já tem telemóvel. O que é isto? O que é isto? Depois tu disseste, e bem, que parece que traz mais transparência. Bem, como é que espero que traga. O esperas. Como é que traz quando diz que os casos bicudos da Diocese do Funchal vão ser tratados de forma particular, como é que ele diz? Pessoal e particular. Pessoal e particular. Desculpa, vais tratar... Sim, mas também não vai tratá-los na próxima. Não esperas que o Bispo vá tratar no aeroporto... Padre Martins em particular... Mas não esperas que vá ser tratada no aeroporto... Não, mas que nós pelo menos os crentes, e quando eu digo nós, eu até ponho de parte, mas pelo menos os crentes percebam o que é que está a acontecer. Sim, repara, a Igreja não pode continuar a ser um peso. Mas o Bispo, não sei se reparaste sobre essa matéria, ele reconheceu que são questões de natureza particular, embora reconhecendo que estas matérias são de natureza pública, que obviamente depois precisam de ser tratadas nesse mas o que o Mário diz é uma coisa prática. Eu acho, por exemplo, a questão do Padre Martins é uma questão de explicar à paróquia de Ribeira Seca. As pessoas de Ribeira Seca têm todo o direito de ser esclarecidas sobre o que aconteceu. Quando ele diz particular, se calhar vai falar com o Padre Martins, mas não vai divulgar que vai falar com o Padre Martins. Repara, um novo bispo não pode tratar da questão da Caritas
de forma particular, porque a Caritas é subsidiada por nós. Somos nós, os contribuintes que contribuem para a Caritas. E depois sabemos que tem, por exemplo, não sabemos porquê, mas tem uma conta bancária com mais de 200 mil euros. Na questão do 20 de fevereiro, houve quem oferecesse contentores de móveis e de roupa que depois se estragaram, que não houve... Portanto, estas questões são nossas, não são questões particulares. O Sr. Bispo, não faça o que o Dom António Carrilho fez, que foi tornar a Igreja Madeirense ainda mais escura, mais obscura, mais pesada, mais desconfiada. Este Bispo, a Igreja não pode estar de portas fechadas e abrir só quando há missa ao domingo, às 8 ou às 9 da manhã ou às 10. Mas ele aí prometeu ser um homem de diálogo e aberto para falar com toda a gente. Isso são as expectativas que nos criaram. Quando este Bispo, o Dom Carrilho, chegou aqui, era o Bispo do sorriso. Bem, tu dificilmente, a partir do primeiro, terceiro, quarto, quinto mês, vias o sorrir. Porque ele depois percebeu que as coisas não eram bem assim. E aqui haverá naturalmente um estado de graça que há de terminar. Exatamente. Nós teremos também por isso é que eu digo que eu percebo essa vossa expectativa. Não tenho expectativa nenhuma. Eu percebo a vossa expectativa. Eu também estou expectante. Mas levanta estas questões. Será que vai ser mesmo assim? Claro, será que a Igreja... Repara, o Sr. Bispo tem um problema gravíssimo para resolver mesmo dentro do clero, que são os problemas entre os padres, os que não se falam, os que invejam um ao outro. Eu estava a falar dos pequenos poderes dentro da Igreja. Os que olham para o outro porque tem a Igreja cheia e ele não tem a Igreja cheia. Portanto, estas questões, quando tu estás a proclamar as coisas boas na missa de domingo e depois tu próprio não praticas, bem, este indivíduo está ali a fazer o Bispo, em relação a essas matérias, tem tido declarações, aliás, aqui no programa da RTP, eu coloquei-lhe essa questão. Como é que iria ser o relacionamento dele com o clero? Pronto. Ele demonstrou essa abertura para falar com todos, para dialogar com todos. Vamos claro ver. Eu sei o que é que neste momento ele nem como posse, eu sei o que é que se passa, porque tenho padres amigos que me dizem o que é que se passa. E padres com alguma influência, quer do ponto de vista social, político também, e outros apenas do ponto de vista social. E o que me dizem é que aquilo é um ninho de cobras. A batena, debaixo daquelas batenas, há uns diabinhos que é complicado eliminar. Vamos avançar para o último tema, greve da função pública. Miguel Silva, 2 dias de greve. Aliás, este ano tem sido particularmente marcado por muitas greves a nível nacional. Eu vou começar por aí. Aliás, eu acho que ainda temos muitas greves pela frente. Aqui é mais ou menos habitual, em ano de... Nós só em janeiro já estamos... Nós até agora já vamos com cerca de 120 prévios de greve. Sim. O que já é quase metade do ano todo. Do ano é de facto um número simpático, vamos chamar-lhe assim, em ano de eleições e de encerramento. É porque há aqui um ciclo de eleições muito interessante. E há um encerramento de legislatura. E nós estamos a falar de um governo que é, portanto, suportado pela por esquerda. 3 partidos e pela esquerda. Ora, aí está. Essa mesma esquerda também precisa de marcar pontos. E daqui até o final do... É isso? Mas achas que é a esquerda que aprova o orçamento de António Costa? Não, a esquerda, vai para a rua para as greves? É a esquerda que tem que ir para a rua, que agora se vê obrigada a ter que assumir um papel também junto dos sindicatos. A famosa política política sindical, a dos sindicatos amigos, também tem de estar... Eu acho que isso é um bocado redutor em relação ao que são estas greves. A maior parte destas greves tem razão de sair. Mas eu não estou a dizer que as greves não têm razão de sair. Estou a dizer que há também, neste ano, e o facto de haverem bastantes eleições este ano, e bastantes greves este ano marcadas já, tem também a ver com a agenda política. Claro, há um encerramento da legislatura, há promessas que sentem os sindicatos e que sentem os partidos que não foram cumpridas, e as pessoas vão para a rua, é óbvio, não tenho dúvidas disso. Quanto aos resultados, em relação aos resultados, ou melhor, à participação na greve de hoje... De ontem e de hoje. De hoje foi levado. Função pública, sim. Mas aqui não foi levado, aqui foi em termos nacionais. Em termos nacionais, há uma disparidade total enorme. Obviamente que há aqui fatores a ter em conta. Um a que o Jorge é muito próximo, a questão dos professores que já não precisam de protestar pela mesma questão que aqui não tem nada a protestar. Exatamente. Não protestaram. Ainda tem matérias a protestar, não? Não, tem, mas já não tem aquelas matérias que existem em termos nacionais, que são fundamentais, que correspondem a um dos grandes bicos de obra deste governo, que eu não sei como é que se vão livrar desse problema. E há também
penso eu, na região, um certo distanciamento da luta sindical. Não sei se por falta de empenho, de criatividade, por repetição dos mesmos dirigentes durante muitos anos, mas há... Ou então pelo impacto que as greves também têm no salário das pessoas. Mas também têm no continente, e as pessoas têm... Estamos a falar daqui de umas divergências de 30% ou 80%. Sim, mas também fazem os continentais. Eu acho que há aqui vários fatores a ter em conta. Nós não estamos tão dispostos a ir para a greve, se calhar, ou os apelos não são tão bem feitos. Ou não têm tantas razões para ir para a greve, também pode ser assim. Claro, isso que eu disse. Em relação aos professores e aos enfermeiros, por exemplo... Os enfermeiros já têm a promessa que vão ficar resolvidos. Condições idênticas dos professores. Claro. E os outros pensam a mesma coisa, provavelmente. Claro. Mas há aqui uma disparidade enorme. Podemos concluir que há aqui claramente uma marcação dos partidos de esquerda, juntamente com os centrais sindicais, António Costa. Eu acho que há aqui uma tentativa de marcação de terreno, nem que seja, por exemplo, partidos com forte presença sindical, como o PCP, por exemplo, têm de criar a sua marca e não pode distanciar-se tanto dos seus sindicatos, digamos assim. Eu acho. E há aí uma presença política, eu não tenho dúvidas que há uma atenção política e uma agenda política muito importante. Não? Mário Gouveia, também, como é que olhas para estas greves? Olha, primeiro uma greve à quinta e à sexta-feira. Dá jeito. Dá um jeitão. Que aqueles que ganham bem, os que ganham pouco é uma chatice, porque vão ter que... Mas uma greve à quinta e à sexta-feira. Obviamente que aqui na Madeira, e como o Jorge disse, há um certo distanciamento, não só dos sindicatos. Já é tradição não se fazer de facto, a direita aqui é residual, sempre foi. Até quando são greves sectoriais. Quando são sectoriais, mesmo quando são sectoriais, a Madeira não tem a tradição da luta sindical. Da luta sindical ou mesmo da luta propriamente dita. As pessoas aqui reclamam muito, cramam muito, mas depois quando nós dizemos, então vamos para a rua, as pessoas ou por estar chuva, ou por estar sol, ou porque têm que fazer qualquer coisa, e é uma diferença bastante grande. Agora, isto só me leva... É assim, nenhum governo, desde a democracia, a implantação da democracia em Portugal, depois do 25 de Abril, nenhum governo sofreu tantas paralisações e greves como este da Geringonça. Nenhum. E pensava-se que ia ser ao contrário. Teoricamente tinha tudo para ser ao contrário. Mas isto, é preciso avaliar e analisar isto. Porque é assim, tu estares com o diabo e com Deus. O que acontece com os partidos de esquerda, neste caso o Bloco de Esquerda e o PCP, é simultaneamente estar com o diabo, passa a expressão, e com Deus, ou seja, no governo, mas também contra o governo, para alimentar aquilo que é... sem saber o que é que vai acontecer a partir de outubro, não é? Mas no fundo é para alimentar aquilo que eles querem, que são a maioria dos políticos, que é o tacho. Ponto final. E isto é um termo que é populista, é popular, mas é um termo... é real. Repara, como é que tu apoias um governo que apresenta um orçamento de Estado, onde está lá tudo, que ela é fundamental... Ela é fundamental. Onde está lá os 50 milhões, por exemplo, que estão em causa... Está lá tudo. Como é que tu apoias e aprovas um orçamento de Estado e depois, simultaneamente, vais para a rua condenar esse orçamento de Estado? Porque tens uma agenda política, só isso? Mas desculpa, mas as pessoas têm que perceber isso. A coerência disso não há. Mas afinal, o que é essa coisa da agenda política? Enganar as pessoas. As pessoas têm que estar atentas a isto. As pessoas estão lá em casa a nos ver, têm que estar atentas a isto. Eu não me importo se sejam do PCP, do Bloco de Esquerda, que sejam de que partido é que forem, mas têm de estar atentas a este interesse privado desta gente, que só se interessa pelo poder, interessa-se estar agarrado ao poder e conquistar aquilo que eles querem. Porque não é admissível, num governo como este, apoiado pelas esquerdas, haver tanta greve aqui. É mesmo para o faz de conta. Isto é para o faz de conta, quer do Partido Comunista, quer do Bloco de Esquerda. Mas atenção, porque as greves também surgem, porque eventualmente algumas expectativas foram criadas às pessoas. Mas as greves estão corretas. Que agora não estão a ser cumpridas. As greves têm razão de ser. Os professores reclamam porque aqui na Madeira já resolveram parte, lá não resolveram. Meu amigo, Gil,
quem é que está nos sindicatos? Maioritariamente, Claro, quem é que dirige os sindicatos? São elementos do Partido Comunista, que até fazem parte do Comitê Central do Partido Comunista. E do Partido Socialista, alguns, inclusive. A UGT é liderada por um socialista. Exatamente. Então como é que se aprova uma lei fundamental que prevê tudo o que vai ser para o ano seguinte, onde é que vão apoiar, onde é que vão cortar, onde é que vão dar, e depois aprova-se uma coisa destas e vimos para a rua e depois condenar esse orçamento de Estado, enganar as pessoas? Jorge Sousa. Bem, em primeiro lugar, eu fui ver o que eram estas greves. Convém, antes de falarmos sobre greves, saber o que é que as pessoas estão a protestar. E estão sim, mas basicamente são questões remuneratórias. Basicamente é isso. Exatamente. Está meio direito delas. É o meu direito. Me roubaram em 2010 e nunca mais me repuseram. Desde 2009, E eu sou do privado. E não tenho os privilégios que tem a função pública. Sim, perfeitamente. Deixa-me acabar, eu vou-te dar razão. Agora, pronto. Estas pessoas, desde 2009, não têm um aumento. E foi-lhes prometido por este governo, em 2015... Sim, que havia uma reposição de quase... Haveria uma reposição de parte desse salário. E que estamos no último ano da legislatura e o último orçamento não tem. Portanto, eles estão a protestar por uma promessa que não foi cumprida. António Costa, que já prometeu é que para a função pública aumentos sim, mas para 2020. Para 2020, ou seja, ele está a prometer, como se costuma dizer, no coiso da galinha, porque em 2020 no será final de 2019 há eleições, não é? Pois há eleições, ou seja, isso é... 2019 este ano. Não, sim, ele mas diz que só António Costa promete... mandato, isto é uma chantagem... Que ano que há é 50 milhões, 50 milhões para aumentos na função pública. Isto é uma chantagem com as pessoas a dizer, votem em mim que tem aumento. Isto é vergonhoso, mas pronto. Esta greve mexeu, claro, como é óbvio, que mexeu com sindicatos que têm peso, muito peso. Basta ver os números. Quem é que fez greve hoje? Os dois sindicatos que mais greves têm feito e que também têm razões para fazer. São professores ao nível nacional e enfermeiros. Aqui na Madeira não aconteceu porquê? É também, e concordo com vocês, que há uma menor tradição sindical, mas porque as questões resolveram, estão resolvidas, porque a questão dos professores, que era fundamental, que era da contagem de tempo de serviço, está resolvida na Madeira, a dos enfermeiros, houve a promessa de que vão ter um modelo idêntico, é isso, dos professores, não fizeram greve. Agora, isto há uma coisa aqui, e eu concordo totalmente com o que diz o Mário, que é, perante esta crítica dura, muito dura, a este governo, vinda até de membros do Comitê Central do PCP que fazem parte dos sindicatos professores e por aí fora. Estamos a falar dos líderes. Hoje foi anunciada uma moção de censura do CDS a este governo que, em coerência, o PCP e o Bloco têm que votar a favor. Devia estar ao lado. E tu vais ver o que é que incoerentes estavam logo ao lado da Associação Comunista. Já ouviram o que o Bloco de Esquerda fez? Nem pensar. Já disseram que, aliás, o CDS é capaz de votar sozinho essa sua moção de censura. Nem o próprio PSD eventualmente é capaz. Aquelas meninas do Bloco e aquela... Mas isto é uma vergonha, até para o PSD, é uma vergonha. Como é que um partido que tem criticado, ao fim critica este governo, não diz logo a partir de tu, sim senhor, ao lado dessa moção de censura. Esse partido que lidera a oposição não é o primeiro a fazer a moção de censura. Mas isso hoje, e bem, a Associação Cristas disse, de facto, eu sou o líder da oposição. Pois. E isso tem a ver com a questão nacional. Infelizmente para o PSD, mas é problema deles, a Associação Cristas é neste momento o líder da oposição. Aliás, basta ver cada debate mensal. Ganha, a Associação Cristas joga em primeira... Mas atenção que o líder do PC também não lá está. Claro. A Associação Cristas é líder do CDS e tem o privilégio de lá estar. O Rui Rio não está ali. Pode-se liderar a oposição mesmo sem estar no Parlamento. Mas é diferente. Lidera-se a oposição não é propriamente com um palco, é mais com estratégia, eventualmente. Acho que, de facto, a Associação Cristas e o CDS têm tido um papel ali de oposição, verdadeira oposição, liderança da oposição. Mas há quem diga que esta questão destas greves, que no fundo é um cerco que se aperta em relação a António Costa, porque Bloco de Esquerda e PCP, a última coisa que querem é que o PS tenha uma maioria absoluta. Claro, que é óbvio. Este ano, não é? Isso é óbvio. Esta é a estratégia. Óbvio. A estratégia é esta. Claro, óbvio. Que é para continuarem alapados. Cada um a querer reservar o seu espaço de influência. Só que isto depois, normalmente vira-se do feitiço sempre contra o feiticeiro. Porque eu acredito que com esta contestação toda,
a maioria absoluta do Partido Socialista é uma miragem, completamente de miragem. Mas eu lembro também o que aconteceu em 2015, que foi um resultado fantástico de António Costa, que, com tudo para ganhar umas eleições, lembrem-se disto, António Costa conseguiu o feito fantástico de perder as eleições de 2015 quando tinha a vitória toda à frente. E que agora já pôs a bola muito mais baixinha. E que antes disse que António José Seguro que tinha uma ficar por aqui. Vamos continuar a acompanhar estas questões nos próximos tempos no dossiê de imprensa. Falámos do futebol, que era importante. Vamos falar para a semana, vamos portanto, ver se há um melhor desempenho das equipas da Madeira. Neste fim de semana. Ficamos por aqui, voltamos de hoje a 8 dias. Boa noite, bom fim de semana. Espero eu.